quiser começar falando as primeiras impressões, se achou, né, a leitura fluida, se vocês arrastaram um pouquinho, se desconfiaram no começo de alguma coisa ou não. Quem quiser começar. Cara, tem que levantar a mão, Ah, sorry. Vai, tem Jéssica. as reaçõezinhas aí. Pode ir, Jéssica. Vocês estavam falando no começo, né, que vocês participam de outros clubes de leitura, eu participo de dois, né, esse exclusivo da Agatha e um outro com o de Elliston. E é engraçado porque nesse outro com o de Elliston a gente estava lendo um livro da Jane Austen, que é uma autora que eu gosto, mas que eu acho que é uma leitura mais difícil. Então, eu li o da Jane Austen primeiro, que foi o da Abadia, para depois começar a ler o do Misterioso Caso de Styles. E eu terminei ele hoje, eu li mais de 100 páginas dele hoje, justamente pelo nosso compromisso do clube, né? Eu só consegui terminar ele hoje. E para mim foi uma leitura extremamente fluida, uma leitura gostosa. Apesar da cabeça ficar borbulhando, eu sinto que quando eu leio muito no mesmo dia, a nossa cabeça ela borbulha, porque é muita informação, né? Não é um pouquinho por dia. Mas eu sinto que esse livro ele é muito especial, né? Por ser o primeiro. Então tem a primeira aparição do Poirot, a primeira vez que ela descreve o Poirot. Isso para mim, como fã, eu acho que é uma coisa assim, diria até emocionante, sabe? Tipo, você vê o comecinho de tudo. E o motivo pelo qual ela escreveu esse livro, que foi uma aposta que ela fez com a irmã dela, né? Que a irmã dela desafiou ela a escrever um livro que ninguém adivinhasse o final. Então, assim, a primeira impressão que eu tenho é que é um livro que é muito bem escrito, por ser um livro de estreia. A forma como ela descreve os personagens, apesar de ele ser um livro curto, né, de 160 páginas, ele é um livro que ele é muito bem construído, né, o começo, o meio e o fim dele. Então, assim, eu gostei bastante, eu gosto desse livro, eu acho que é um ótimo livro de estreia. É isso. Celiane? Eu também gostei bastante, mas achei um pouco diferente a escrita dela. Acho que por ser o livro de estreia, eu achei ela bem mais clara. Achei que ela foi até um pouco mais didática. Eu acho que hoje em dia, quando eu li outros livros dela, ela escondia mais, né? Então, como é o primeiro, eu acho que ela também quis explicar mais, quis ser mais clara. Então, assim, eu gostei bastante também, mas me enganou. Eu suspeitei, mas depois, ao longo do livro, parece que ela vai te enganando, te enganando, te enganando, e depois tem uma surpresa aí que nem pensava nesse final. Mas eu gostei bastante do estilo, é um estilo que eu acho que ela foi aprimorando, né? Então, para mim, ela foi mais didática nesse livro. Ela foi mais clara. E eu gostei também, bastante. Pode falar, Larissa. Sim, eu senti dificuldade para iniciar ele. Eu retornei para o primeiro capítulo umas 3 vezes, tipo, eu passava 4 páginas e falava, meu Você Deus, falou. não está fluindo, não está indo. Mas eu gostei bastante. E o meu termômetro para ver se eu gosto muito do livro é eu me sentir uma palhaça quando eu termino, porque... Então, né? Eu cheguei a Uhum. pensar, mas ela me tapeou como Calma. ela Essa tapeia parte todo... aí vai pro final. Pera, Tá pera, bom, pera, tá bom. pera. Sem ânimos. Tá Primeiro, você bom. achou a leitura... Você voltou, né, 3 vezes, então não achou tão Isso. fluida, mas depois você Mas depois conseguiu... fluiu. Foi aquela É, dificuldade inicial, porque quando eu sinto que eu não a estou pegando apresentação os... de personagens, ela Isso. realmente demora mesmo a apresentar. Aí eu vou retornando. Mas tirando isso, foi muito tranquilo. Eu peguei de embalo. Tá. Não pegava para ler. Vou deixar agora o Guilherme falar, aí depois fala as 3 meninas, aí a gente pode começar a falar do clímax do livro, né? Pode ir, Jéssica. Pode ir. Ó, para mim, que de primeira Ai, Guilherme, impressão achei o desculpa. livro... Imagina. Eu achei o livro muito leve, assim, a história em si. Quando eu comecei, para mim foi diferente. Eu comecei ele muito rápido. Eu lembro que no primeiro dia eu li acho que uns 3, 4 capítulos de uma vez. Então ele foi muito rapidinho para mim no início.
Depois eu dei uma desanimada porque foi muita informação, mas como primeira impressão ele foi um livro muito leve. Eu gostei muito dos personagens, achei que ela foi muito clara ao descrever todos os passos, tudo em relação aos personagens, ao ambiente, à ambientação, e eu só fiquei triste porque ela não deu muito destaque para a Cynthia. Eu achei ela um personagem tão boa no início, no primeiro capítulo, e depois ela sumiu, não fez nada. Aí só isso que eu fiquei triste, mas eu gostei bastante. Para mim foi um livro mais fácil para ler comparado ao, se eu não me engano, ao Natal de Poirot, por exemplo, que eu não li tão rápido assim. Esse foi super rápido. Eu gostei. Senti muita diferença, mas foi muito bom para mim. Foi bem interessante isso aí que você falou da Cynthia mesmo, porque eu também tive essa mesma impressão. Eu até achava que ela ia ter, assim, mais a ver, alguma coisa na história, mas realmente, tipo, ela tinha potencial, mas acho que ficou meio apagada, né? E, gente, se vocês tiverem lido também o capítulo. Tá, vamos deixar para outra parte. Na terceira parte aqui do debate a gente fala. Quem tiver lido o capítulo extra, né, que é aquele que ela tinha feito primeiro, aí a gente pode debater sobre isso também. Isabela pode falar as primeiras impressões. Então, eu demorei a começar o livro. Eu lembro que eu estava atrasada lá no cronograma. Falei, gente, eu tenho que pegar esse livro. E eu já tinha lido, foi uma releitura, né? Mas eu também não me lembrava de nada. Só que eu lembrava da dinâmica, né? Às vezes eu lembro, né? Ah, eu sei que, tipo assim, sei lá, o pai é o assassino da família, mas não lembro de que história. Aí no desenrolar ali eu consegui lembrar de quem era o assassino e coisa e tal. A memória não foi tão ruim, não. Mas ele é um livro que foi, assim, facinho de ler. Eu pegava, parava, acho que eu li ele de 2 ou 3 vezes que eu peguei ele só. Então, tipo, em 3 vezes eu peguei, lia 1/3 e foi. Ele flui muito rápido, mas o que a Celiane falou, ela foi mesmo bem mais clara, bem mais didática nesse livro. Eu concordo com você. Porque depois, né, que a gente lê outros, né, a gente percebe, porque esse foi o primeiro, né, então ela deixou bem claro, apesar, né, de fazer a gente de trouxa como sempre, mas foi bem mais explicadinho nos mínimos detalhes do que os outros. Mas eu gostei demais também. Thalita, pode falar. Eu também tive a mesma impressão que a Celiane, né, e a Isabela, em relação de ser um livro mais didático, as pistas estavam lá bem caracterizadazinhas, aquelas 5 pistas e tudo mais, né? Era como se ela quisesse mostrar para a gente como é que ela ia levar o livro. Achei bem legal também a parte da apresentação, né, dos personagens. Então, foi um livro que eu li bem rápido, foi bem fácil a leitura para mim, foi tranquila. Mas não é o melhor livro, né? Até agora não é o livro que me pegou mais dela, né? Mas foi uma leitura muito boa. Geriston, pode falar. Para mim também foi uma leitura bem rápida, eu estava conferindo, eu acho que eu li ele menos de uma semana. Só que, realmente, eu não sabia, agora que você está falando, não sou meio lerdo nessa questão, não sabia que era um dos primeiros livros dela. E eu achei estranho a escrita. Achei estranho, achei diferente. Não parecia ser sido escrito por ela. Aí, e essa questão também da Cynthia, parecia ser uma personagem muito importante que acabou não sendo aquela coisa. Não vou falar muita coisa, não, senão dá spoiler. Tá, antes da gente, então, já falar os spoilers, né, que a partir de agora vai ser spoilers, então quem não quiser saber de spoilers, né, quando esse vídeo for pro YouTube, vocês param agora de ver, ou continuem se vocês gostam de spoiler, mas antes vamos tirar aquela fotinho com o livro, vocês estão com o livro aí perto, ou pode ser o Kindle também, para fazer a clássica fotinho. Vamos lá, ajeitando os cabelos, meninas. 3, 2, 1. Ai, pera, o Jelliston aconteceu alguma coisa. Esquece a foto, gente. Tá, vamos de novo. Pronto? 3, 2, 1. Agora foi. Eu tô falando aqui, esquecendo que o meu microfone estava desligado. Ah, sim.
Bom, agora vamos falar dos spoilers, né, gente? Vamos falar do que importa. Mas antes eu quero saber quem que leu o capítulo extra aí que ela fez, se achou melhor, se achou pior, se achou a mesma coisa, né? Já tá com a mão levantada, se quiser já falar. Aí vocês vão levantando aí. Eu, por falar a verdade, achei um pouco confuso. Ela explicou mais e deu uma solução mais rápida, mas achei bem confuso a questão do Poirot ter subido na mesa de testemunha, ter testemunhado, ficou muito assim, sobreentendido. Eu não consegui tirar uma conclusão boa, né, desse último capítulo. Não o último, O né? capítulo Desse extra, capítulo né? Você fala. 12. Ah, tá. O que ela fez primeiro. O que ela fez primeiro, sem a Tá, então, correção do editor. só para lembrar, né, gente? O primeiro que ela fez foi no julgamento, lá, né? Onde a audiência, onde tem juiz e júris. Isso. E o que foi pro livro é na sala de estar, que é onde começa a maioria dos crimes que Poirot, a Mapo, acho que, né? Eles falam na sala de estar. Então, começou com esse livro. Deixa eu ver quem é o próximo aqui. Thalita, pode falar. Eu preferi o capítulo que ela fez depois, né? Na sala de estar, para mim, foi muito mais interessante. Fluiu melhor do que lá no tribunal, né? Uhum. Pode falar, Celiana. Eu achei o capítulo que ela escreveu primeiro, que foi no tribunal, eu achei ele bem confuso e achei ele muito enrolado. Muito enrolado. E aí, eu li depois, né? Claro. Eu preferi o que ela reescreveu mesmo, porque quando ela reescreveu, me deu a impressão que ela deu uma enxugada, né, naquelas informações mais importantes, né? E não teve aquele tom tão assim formal de tribunal, né? Então eu gostei, deu para entender melhor. O do tribunal, eu fiquei meio confusa, meio assim, o que está acontecendo? Por que ela está falando tudo isso? Por que ele está entrando aqui para depor? Mas eu gostei mesmo do que foi para o capítulo. Para o livro, quer dizer. Uhum. Realmente concordar com vocês, né? Tipo, teve um motivo para a editora pedir para ela reescrever, né? E acho até que com o tempo ela deve ter também visto que foi a melhor coisa. Porque se ela não tivesse gostado da ideia, ela não teria feito tantos livros revelando os crimes em sala de estar, que é muito mais divertido, assim, muito mais debochado, né? O capítulo extra eu li e fiquei muito confusa também. Tipo, não estava realmente entendendo onde começava, onde terminava ali. Tipo, depois que eu fui entender também que estava num julgamento, mas o que ela reescreveu, né, que é o que está no livro mesmo, realmente muito bom. E o que vocês acharam do assassino, né, dos cúmplices, toda essa coisa do veneno, né, que diferente de outros livros que a gente leu aí no clube, né, tem várias armas de crime, né, dessa vez a gente está lendo eu nem lembro qual foi o último com veneno, se eu não me engano, vocês podem me ajudar aí, mas eu acho que o último com veneno que a gente leu foi Punição para Inocência. Talvez tenha tido outro depois, mas... Foi do cavalo amarelo? Exatamente, É o cavalo novembro. amarelo. Esse cavalo amarelo. Então, Talho, não era? Alguma coisa assim? Punição É para alguma coisa Inocência, Cavalo assim. Amarelo. Esses foi com... Talho. É alguma coisa Isso. assim. Então, a Larissa já levantou a mão. Pode falar. Sim. Cara, eu achei bem interessante, falando assim da parte final do livro. Pode falar. Tá, o microfone tá aberto. Sim. Cara, eu senti tipo, eu tenho uma leve crítica que eu percebi que dos livros que eu li, eu consigo ver uma linha cronológica que dava para a gente chegar na linha de raciocínio da autora e desvendar, por mais que se perdesse, sabe? Mas nesse eu senti que para você descobrir era meio que impossível, de acordo com o Poirot, quando ele Poirot, não, a pronúncia, eu acredito, que ele ficou falando lá, sabe?
É como se para mim fosse muito impossível chegar naquele final, como se tivesse sido muito arranjado, tá ligado? Mas já achei muito interessante. E ela foi muito sagaz em colocar o maior, como é que fala? O maior suspeito como realmente Uhum. o criminoso, né? Porque essa jogada foi de mestre. Eu não esperava. Eu falei, não, a Agatha não vai colocar ele E como, colocou. mas, né? E colocou. E, tipo, mas ela faz isso. Tem alguns livros que realmente a gente fala, ah, é ele. Mas aí você vai lendo e fala, não, não tem como ser. Tipo, te faz mesmo de trouxa, pra chegar no final, nossa, era ele mesmo. Tipo, você pode até desconfiar do assassino, mas você não consegue imaginar a história por trás, porque é muita coisinha, assim, né? E depois você vai ligando os pontos e você fala, caramba, tipo, é isso mesmo, né? Isso que é o genial dela, né? E até já sempre falo assim, quando tem oportunidade que o pessoal nos debate, que é uma curiosidade que eu achei interessante, que ela escrevia os livros, né? Chegava no final do livro, ela voltava para poder mudar alguma coisa. Que, tipo, para ela ter certeza, assim, que ninguém ia adivinhar, nem ela, né? O assassino. Então, muito legal isso. Jéssica, pode falar. Eu só queria comentar duas coisas que a Larissa falou também, com relação a ela ter voltado, né, ao começo do livro. Às vezes eu faço isso também porque eu fico muito confusa com a quantidade de personagens e com os nomes. Então, nesse livro eu me atrapalhei um pouco porque era muita mulher. E até eu entender quem que era quem que fazia o quê, então, assim, é normal eu me perder nos livros da Agatha. Não me perdi tanto nesse. Para mim, o pior até hoje foi Morte no Nilo, porque eram muitos personagens e, enfim. E com relação a isso que a Larissa falou, da obviedade, né, de ser óbvio que era ele o assassino, né, o marido, eu separei uma frase para ler para vocês do Poirot, que ele fala assim, que ele está falando com Hastings, né, e ele fala, você dá muita rédea à sua imaginação, mon ami. A imaginação é uma boa servidora, mas uma péssima mestra. A explicação mais simples é sempre a mais provável. Então, como eu já tinha lido, aqui nessa hora eu já pesquei. Eu falei assim, foi ele mesmo, mas não lembrava da cúmplice, mas eu sabia que tinha algum teretetê dela com ele, pelo fato dela estar sempre... ser muito exagerada, esse ódio dela, né? Acho que era a senhorita Howard. Esse ódio dela Tem- pelo marido. É mais fácil a gente falar assim do que ficar pronunciando esses nomes. Aqui na, aqui na Acho que é região tem um ditado, quem desdenha quer comprar. exatamente. Então eu lembrava que tinha alguma coisa, mas eu não lembrava que ela era cúmplice. E essa questão da obviedade, a Agatha, ela vai, eu lembro que ela fala disso em outros livros também. Então, assim, ela atira para outros lados para a gente achar que é outras pessoas, ela confunde a gente, mas no final ela prova que é aquele que é óbvio mesmo. Larissa? Sim, você falou de mulheres e eu lembrei que nesse livro, por mais que tivesse aquela confusão de vários personagens, eu senti que ela conseguiu explicar muito bem as características das mulheres. Teve até um momento que eu achei que a senhorinha tinha sido culpada, porque eles ficavam falando, ah, boa senhora, eu esqueci o nome dela, mas eles ficavam, ah, não, essa senhora boa, aí depois, será que ele está ali jogando uma? É que na Agatha todo mundo é suspeito, né? E eu concordo com a Jéssica. Eu também, a primeira pessoa a desconfiar foi do marido, né? Até pelas condições que ele chegou. Só que depois despistou toda essa construção também. Falei, não, eu estou errada, imagina, que eu vou acertar assim de cara que é o marido. Não é o marido, está muito óbvio. Mas uma coisa que eu fiquei desconfiada foi ele ser primo dela, ela odiar tanto ele, né? Falar tão mal dele, a ponto de brigar e sair da casa, mas era primo dela. Ele veio para casa porque era primo dela. E isso eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas mais uma vez a Agatha conseguiu despistar, né? E no final, quando se revelou tudo, eu falei, olha, aquela pulguinha lá, né? Ele era primo dela, então ele veio por conta dela.
Então, ela deixou uma grande pista aí, que eu até peguei, mas depois despeguei, né? Deixei cair. Então, eu gostei, isso eu achei genial. Essas coisas que eu gosto na Agatha, né? Que me faz ler essas pegadas geniais, assim, que ela coloca uma coisa como, essa daqui, mas depois ela despista, pode ser outra, pode ser aquela mesma coisa também, né? E a gente já viu que outros livros era outra coisa. Então, eu achei genial.